A passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3. Pode-se ir comigo nesta manhã para a segunda epístola ou carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3. Nós leremos esse versículo de número 9 em particular, onde Pedro, pelo Espírito, diz: o Senhor não retarda a sua promessa da sua vinda, isto é, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Meus queridos, nós retornamos nesta manhã para dar continuidade a um tema iniciado há 2 domingos atrás, a respeito do final dos tempos, o retorno de Cristo Jesus e o início da era eterna. E o tema desta mensagem, nesta mesma sequência, é o retorno de Cristo para a igreja. Nós vamos dar continuidade, construindo, assim por dizer, sobre o que já temos aprendido nesses últimos domingos, sobre essas questões. Bem, nós já há alguns momentos temos considerado um tema tão abrangente como este. Você se recorda que nós já vimos até aqui. Nós aprendemos que Cristo Jesus é a primícia ou as primícias dos que dormem, o que significa dizer que Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, e como aquele molho das primícias, logo no início da colheita era trazido ao templo e oferecido ao Senhor, e esse era um sinal de que a colheita já vinha aos celeiros. Cristo, como o primeiro a ressuscitar, é a certeza e o sinal de que todos nós também ressuscitaremos com Ele. Cristo ressurreto, naquele terceiro dia, um longo período, que é o período da igreja, quando os eleitos serão reunidos ao povo de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, no final, quando Ele retornará uma vez mais, a ressurreição dos mortos, tanto salvos quanto não salvos, uns para a vida eterna, outros para o julgamento eterno. O final deste mundo, a destruição ou desmantelamento deste mundo e universo presente, e a reconstrução dele pelo Deus triuno, um mundo tão melhor, tão perfeito, onde não há marca do pecado, nem sinal algum da maldição do pecado sobre ele, nem sobre os nossos corpos ressurretos. Nós vimos também que a palavra de Deus ensina uma única, simples, porém maravilhosa ressurreição dos mortos. Sim, de fato, Apocalipse capítulo 5 fala sobre primeira ressurreição. Versículos 5 e 6, ali daquele Apocalipse 20, na verdade. Mas essa é a ressurreição espiritual que acontece na conversão. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição, que nasceram de novo, que ressuscitaram dentre os mortos e que terminarão seus dias aqui salvos, que passaram pela ressurreição. Eles não precisarão morrer novamente na condenação. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que este é o ensino das Escrituras, tanto nas palavras do Senhor Jesus, quanto dos apóstolos e também dos profetas no Antigo Testamento, uma única ressurreição geral para salvos e não salvos, uns para a condenação eterna e outros para a salvação. Bem, deixe-me recapitular essa figura da palavra de Deus, um quadro tão simples e tão belo. O único retorno de Cristo, mais uma vez a este mundo. Ele não pisará sobre a superfície dessa terra, mas seguirá nos ares, e nós subiremos com Ele. Uma única ressurreição geral para a vida e para a condenação. O final dos tempos, que é o momento da vinda de Cristo, final da história humana como encontrada hoje, a destruição deste mundo presente, o julgamento eterno, um só julgamento, não vários, um apenas, isto é, daqueles que serão reunidos ali, todo o joelho se dobrando diante de Cristo Jesus. Então, a destruição deste mundo e a sua reconstituição. Todas estas coisas acontecendo simultaneamente e iniciadas no momento em que o Senhor Jesus retornará a este mundo. Esta é a grande chave. Cristo voltando, então todos esses eventos sendo iniciados de uma vez, um após o outro. Esse é o ensino claro da palavra de Deus. E nós queremos então, tendo recapitulado, dar continuidade a esse tema nesta manhã. Você se lembra que o último inimigo a ser destruído é a morte. Isso acontecerá quando da ressurreição do povo de Deus, quando a morte não terá mais domínio sobre pessoas. Nós vimos também que este mundo é um mundo que já está passando de cena diante dos nossos olhos. Sinais biológicos da natureza, sinais
políticos, sinais morais, sinais redentivos, são coisas que estão se desenvolvendo diante de nossos olhos continuamente. Isso nos mostra e nos ensina que realmente o Senhor da glória está às portas e o final realmente se aproxima. Nós aprendemos sobre aquela última hora, ou aquele momento próximo do fim, quando o anticristo será revelado, e nós consideramos bem de passagem quem será esse anticristo, segundo a palavra de Deus e o significado disso. Mas quando ele for revelado, imediatamente o Senhor retornará, e ele não terá tempo para trazer a fim os seus planos, mas ele será destruído não por uma guerra no Armagedon, mas pela simples presença e o poder do Senhor Jesus Cristo ao retornar a este mundo. Nós aprendemos também sobre a confiança do crente quando Cristo retornar, e nós teremos ousadia e confiança, porque um dia fomos amparados pelo seu poder e o seu amor, e assim não seremos julgados com os demais, mas teremos ousadia na presença do Senhor, isto é, grande confiança e alegria. Nós aprendemos também que nós julgaremos o mundo com Cristo, mas isso não acontecerá de uma maneira executiva, assim por dizer. E se eu posso fazer um parênteses nesse ponto, há muita dúvida a respeito dos crentes julgar o mundo com o Senhor Jesus. Eu creio que isso será de uma maneira um tanto simbólica. Não será que naquele dia o Senhor chamará um dos seus servos, você vem aqui, julga esse homem, você julga aquele homem, nada disso. Nós estaremos como que juntos, em um acordo, em um sentimento com o Senhor. E quando Ele trouxer o julgamento, a rebelião do pecado, e aqueles que desprezaram o Evangelho, tendo sido chamados tantas e tantas vezes, e Ele os condenar e os lançar para longe da sua presença, nós diremos amém, e assim seja. Nós estaremos assim como que julgando o mundo, em acordo com o Senhor. Oh, queridos, tantas coisas referentes a esta volta de Cristo Jesus. Meditar sobre isso aquece o nosso coração. Pensar sobre essas coisas nos dá perspectiva neste mundo e nesta vida. Aumenta a nossa santificação, porque assim como Ele é, nós o veremos. E a palavra de Deus nos comanda a santificação para vê-lo, para estarmos com Ele um dia. Essa é a marca, esse é o cartão de visita, o grande selo na testa de um eleito de Deus, santificação para o Senhor. Isso nos volta a viver vidas para Ele, a remir o tempo, a remir os recursos, a remir tudo que nós temos para colocar no altar do Senhor, como um sacrifício vivo a Ele e voltado a Ele. Bem, tendo essas coisas em vista, esse panorama, nós podemos agora contemplar aqui neste versículo 9 em particular, esse capítulo 3 de 2 Pedro, algumas facetas a mais sobre esse grande tema do retorno do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Leia comigo, ele fala sobre uma promessa que nos foi dada. O Senhor não retarda a sua promessa, isto é, do retorno de Cristo Jesus, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Bem, nós temos aqui uma declaração de uma grande doutrina. É uma doutrina porque é repetido muitas vezes nas páginas da palavra de Deus, é a doutrina do retorno do Senhor Jesus Cristo. Mas um parêntese teológico interpretativo aqui. O que é que caracteriza algo como doutrina na palavra de Deus? Bem, são aquelas verdades que são repetidas muitas vezes na palavra de Deus e nós percebemos que elas são como que pilares nesse edifício doutrinário. Quando uma doutrina, uma verdade é repetida por vários dos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e você percebe nuances dela no Antigo Testamento, nós percebemos que são verdades que funcionam como que terminais, se conectam a muitas outras verdades e de alguma maneira influenciam as demais. Essas são doutrinas. E o fato de que o retorno do Senhor Jesus Cristo é declarado de muitas maneiras e em muitas facetas e perspectivas torna este ensino uma grande doutrina. E nós temos alguns textos aqui, não passarei por todos, mas apenas alguns que estabelecem este ensino da palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, de fato, retornará a esse mundo. Em Atos, capítulo 1, versículo 11, eu passarei muito rápido por essas escrituras, espero que você esteja com os dedos afiados e pronto para manusear a palavra de Deus. Atos, capítulo 1, versículo 10, o Senhor Jesus Cristo ascendendo ao céu, aquela multidão de 500 homens, provavelmente muitas mulheres também, fora de Jerusalém, o Senhor os abençoe. Nós lemos no versículo 10 do capítulo 1 de Atos: e estando eles com os olhos fitos no céu,
Enquanto ele subia, isto é Jesus, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de brancos. São anjos, são mensageiros, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ver. Em outras palavras, ele subiu fisicamente, visivelmente, ele voltará fisicamente, visivelmente, não invisivelmente, nos ares, nas nuvens. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, nós temos a mesma verdade sobre o retorno de Cristo declarado aqui mais uma vez. Versículo 1: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ele retornando, nós nos reunindo com Ele nos altos e na boda do Cordeiro, assim como é ilustrado no livro de Apocalipse. João capítulo 14, com palavras do próprio Senhor agora. João 14, de 1 a 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Que declaração tão tremenda do próprio Senhor Jesus sobre o seu retorno a este mundo. E nós lemos também no último livro da Bíblia, no último capítulo também, Apocalipse capítulo 22, esse versículo 20, aqui é a igreja declarando o retorno de Cristo. Nós vimos os apóstolos, profecia sobre a vinda de Cristo, o próprio Senhor Jesus, e agora nós ouvimos da igreja, dizendo no versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz, se é Jesus, certamente cedo venho. Então a resposta da igreja, amém, assim seja, ora, vem Senhor Jesus Cristo, o grande desejo no íntimo de todo o povo de Deus, e essa verdade sendo declarada. Bem, queridos, aqui estão textos que estabelecem essa verdade, e quando nós vemos a clareza da palavra de Deus sobre isso, nós percebemos o grande erro de muitos que negam uma verdade tão clara e cristalina nessas páginas. E ele virá nos céus, com as nuvens, com seus anjos, miríades e miríades, cercado de glória e de esplendor na sua presença, no fulgor da majestade da sua glória, com grande poder, o poder de Deus, para o seu povo, para a sua igreja, para ser glorificado nos céus, ser glorificado nos altos. Sim, ele virá para trazer a história humana presente, esta economia presente das coisas ao final, a sua conclusão. O maior de todos os eventos no retrovisor da história foi a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a esse mundo. E o grande evento que nós contemplamos no retrovisor, ou melhor, no horizonte da história, é também a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Ele vem para cumprir promessas, muitas de suas promessas, ou muitas das promessas conectadas à sua primeira vinda já foram cumpridas. Nós vemos dezenas de profecias, de declarações referentes à primeira vinda do Salvador a este mundo e como essas promessas foram cumpridas literalmente, factualmente. E nós temos muitas promessas sobre ele que serão cumpridas na sua segunda vinda. E o fato de que aquelas primeiras promessas foram exatamente cumpridas, ainda embora profetizadas ao longo de séculos, de milênios, tão precisamente cumpridas, nos garante que a sua segunda volta, baseada nesses textos e elementos que nós acabamos de ler, como ela será também cumprida da mesma maneira. Se uma profecia no Antigo Testamento nos dizia que moedas de prata seriam usadas para comprar o preço da sua prisão, e assim aconteceu, e que os seus ossos seriam traspassados, ou melhor, a sua carne, e isso aconteceu, e que os gentios já estariam em volta, que a sua capa seria rasgada, coisas tão precisas se cumpriram. Tenha certeza que essas mesmas promessas e declarações sobre a sua vida visível, pessoal, nas nuvens, como nós temos lido aqui, será cumprido literalmente dessa maneira como é dito. De fato, há muitos símbolos no livro de Apocalipse e também em Daniel, mas essas verdades claras e diretas afirmadas aqui serão cumpridas assim como foram declaradas. E assim nós antecipamos o retorno do Senhor Jesus Cristo. E nós lemos sobre essas promessas que serão cumpridas na sua volta. Uma delas, nós acabamos de ler, está aqui em João, no capítulo 14,
onde, reunido com os discípulos, representando a igreja, ali ele diz que o seu coração não se turbe, que eles crescem na palavra de Deus e assim também na palavra do Filho, que na casa de seu Pai, isto é, no novo céu e na nova terra, há muitas moradas e lugares, assim por dizer, para o seu povo, e que ele subiria para preparar lugar. E o versículo 3 nos diz que quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Ele volta para cumprir essa promessa. Quão maravilhosa essa promessa! Para julgar o mundo, para destruir este mundo, não aniquilar o mundo, mas destruí-lo, desmantelá-lo e reconstruí-lo de uma maneira tão perfeita e melhor. Alguns comentaristas de séculos atrás dizem até mesmo que este mundo será expandido de alguma maneira, não sei, mas será um mundo tão perfeito, tão tremendo, para homens e mulheres ressurretos, com corpos perfeitos, um novo céu, uma nova terra. E nós aprendemos também sobre coisas a respeito do retorno do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, e o versículo de número 13, que o Senhor voltará em sua glória. Ele retornará a este mundo, não como veio da primeira vez, sim, com o mesmo corpo que subiu ao céu, mas um corpo glorificado. Ele retornará no esplendor da sua glória. 1 Tessalonicenses 3, versículo 13, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. Veja agora na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus anjos santos. Você percebe esta figura aí? Ele não andará por essa terra, como dizem alguns, para trazer salvação ou cura, ou proclamar o Evangelho. Ele nem mesmo tocará neste mundo. Nós subiremos e nos encontraremos com Ele nos ares, como aqui Paulo nos diz, nesse versículo 17 de 1 Tessalonicenses. Você não precisa voltar para ele, mas tantos outros textos também. Ele voltará com aquelas marcas, os cravos em suas mãos, em seus pés, aquelas cicatrizes profundas que nos recordam o seu amor, a sua obra cumprida. Ele não voltará como da primeira vez, em humilhação sob a lei, mas em glória, para salvar e para julgar este mundo com milhões e milhões de anjos. Esse será o seu séquito celestial. Você pode imaginar como que contemplar nos olhos da imaginação por um momento essa imagem, essa figura da luz e do esplendor do Senhor, cercado por milhões e milhões e milhões de anjos, e toda a igreja que já se encontra com Ele no paraíso de Cristo agora, viva e consciente, que retornará para receber seus novos corpos, enchendo o horizonte. Será uma visão e uma cena tão tremenda, em glória, em poder. Sua vinda, queridos, dará início a essa série de eventos simultâneos, um após os outros. Nós não sabemos em exatidão a ordem deles. A Bíblia muitas vezes informa em termos simbólicos, sim. E assim nós não colocamos uma ordem cronológica nisso, nem deveríamos tentar. Nós não sabemos que essas coisas acontecerão porque o Senhor nos diz. Há certos eventos que são sim colocados em ordem cronológica para nós. Isso nos dá uma diretriz, uma clareza sobre essas coisas. Que eles acontecerão simultaneamente, não haverá um espaço de 1000 anos entre um evento e outro, mas as coisas acontecendo simultaneamente com a vinda do Salvador. Quando Ele entrar no tempo e no espaço, tudo isso será engendrado e iniciado sem atraso, sem demora. Bem, eu não lidarei com as várias correntes de interpretação, nós deixaremos isso para o nosso retiro, onde nós vamos tocar em parte sobre essas questões, mas eu apenas quero recordar que esse é o ensino da Palavra de Deus, que Ele voltará e que essas coisas acontecerão simultaneamente. Volte comigo para 1 Tessalonicenses mais uma vez, capítulo 4, versículo 16. Onde Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros nessas palavras. Todas as pessoas vivas naquele dia ainda na terra
serão transformadas imediatamente, tanto crentes quanto não crentes, uns recebendo seus corpos para a vida eterna e outros para a condenação. 2 Pedro, capítulo 3, esse nosso texto, no versículo 7, nós lemos: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. No momento do seu retorno, mais uma vez aqui declarado, será a sequência do julgamento final também. Não haverá 2 ou 3 julgamentos, como alguns dizem, mas um julgamento geral de todos aqui declarado. Aqui em 2 Pedro também, capítulo 3, versículo 9, nós lemos sobre essa promessa que o Senhor voltará no tempo da sua graça, e o versículo de número 14: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurais que deles sejais imaculados, encontrados, isto é, imaculáveis e irrepreensíveis, em paz. O Senhor voltando, a expectativa do seu retorno, a sua vinda, então a conclusão de todas estas coisas. Tudo isso acontecerá no momento em que Ele retornar pela última vez, uma coisa após a outra, sem atraso, sem semanas ou milênios ou décadas de diferença. Não haverá períodos de 7 anos de tribulação após o retorno de Cristo Jesus, nem haverá mais salvação após o retorno de Cristo Jesus, porque a igreja e o Espírito Santo já subiram também. Não haverá, queridos, como alguns ensinam, 1000 anos de reino de Cristo Jesus aqui na terra, literalmente. Nós veremos em mais detalhe a respeito deste ensino, que são esses 1000 anos. Mas o Senhor voltando, eu preciso pressionar nessa tecla, porque é muito importante. O Senhor Jesus Cristo retornando a este mundo, então o início do fim e a sequência de todos esses eventos. Marque isso na mente, porque essa chave é uma chave muito importante para a compreensão das coisas referente ao final. E nós lemos sobre o retorno de Cristo Jesus para os salvos. E aqui nesse versículo 9 do nosso texto de 2 Pedro, estas palavras: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco. O Senhor é longânimo, Ele não retarda a sua vinda. Em outras palavras, Ele não retornará além do tempo que já foi determinado. Ele não postergará esse tempo, Ele não atrasará. O momento marcado será o momento final. Pedro não está dizendo que Ele voltaria imediatamente para os crentes do primeiro século ou após a sua ressurreição, mas que quando chegasse aquele tempo determinado por Deus, aquele tempo não seria estendido. Ele realmente voltaria, não haveria nenhuma situação ou algo a ser realizado que atrapalhará os planos do Senhor, atrapalharia, mas Ele voltará, Ele não atrasará. Não há nenhuma promessa, nós recordamos, de um retorno eminente do Senhor Jesus Cristo sendo feita aos crentes do primeiro século. Sim, eles foram urgidos a viver de acordo com essa promessa do retorno de Cristo Jesus, mas não há uma promessa dada a eles que Cristo voltaria logo imediatamente após a sua ressurreição. Há certas pessoas, certas linhas teológicas, eu disse que não lidaria com isso, mas preciso realmente, que dizem que tudo aquilo que está escrito aqui no livro de Apocalipse já foi cumprido no passado, são chamados de preteristas. Eles creem que todas essas coisas já se cumpriram e ficaram lá entre o primeiro e o quarto século. Não há nada mais a ser cumprido hoje. Há outros que dizem que tudo que está nesse livro final de Apocalipse será cumprido somente lá bem no final e não ao longo da história da igreja. Nós somos o povo de Deus que tem crido, isso é a maior tradição na história do cristianismo, que este livro último de revelações dado a João para a sua igreja são figuras ou imagens que estão se cumprindo desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo até a sua última. Ali nós temos uma figura da igreja em sua jornada até o final. E nós vamos lidar com mais calma a respeito disso. Mas o meu ponto aqui é este: não havia uma promessa para a igreja no primeiro século de que tudo seria cumprido logo ali. Não, o Senhor Jesus Cristo ainda levaria algum tempo necessário para o retorno, ou a reunião do seu povo, a reunião dos seus eleitos, da sua igreja. E havia uma promessa, e ainda que o tempo passasse, e muitos diziam: onde está o Senhor? Onde está a promessa do seu retorno?
O Senhor voltaria no tempo determinado, sem atrasar nenhum dia. Ele voltaria no momento certo, quando o último dos eleitos fosse reunido, ou será reunido a sua igreja. Não haverá mais atraso. Então o Senhor se levantará do seu trono, assim por dizer, e virá mais uma vez a este mundo. Ele não retarda a sua promessa, ele não retarda o dia da sua vinda. Bem, queridos, ouça essas palavras. O Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Esse é o desejo do Senhor. Ele não deseja que nenhum dos seus eleitos se perca, e nenhum deles será de fato perdido ou se perderá, mas que todos eles venham à igreja, ao arrependimento e à fé. Assim, ele não trará o final antes da hora, mas sim quando a igreja por completo for reunida. Bem, o seu retorno não seria imediato, nós vimos, mas ele não seria postergado. Ele não é tardio, nos diz Pedro. Deus não é tardio em enviar o Salvador a este mundo, mas quando o seu plano estiver cumprido, então ele virá. Bem, um progresso aqui a ser realizado. E aqui está declarado nesse versículo o programa e o progresso desse programa. Ele diz, não querendo que alguns se percam, mas que todos sejam salvos, em outras palavras. O propósito de Deus, ao permanecer ou dar continuidade à história humana e não trazer o final ainda, ou não ter trazido, está centrado no seu povo, nos seus eleitos, na sua igreja, isto é. Como é que nós sabemos que é sobre os eleitos que ele está dizendo aqui? É longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Como nós sabemos que ele não está falando aqui de toda a humanidade, mas somente dos eleitos? Bem, nós somos ensinados a respeito disso. Lá em João, capítulo 6, versículo 39, nós aprendemos com toda a clareza possível que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os seus eleitos. João 6, 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que os ressuscite, observe novamente, no último dia. Ele voltará para aqueles que o Pai lhe deu. Versículo 40 é reenfatizada esta verdade. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que de todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem são aqueles que verão o Filho, senão aqueles que foram dados pelo Pai ao Filho? Romanos 9, 22, um texto tão bem conhecido de todos nós, onde Paulo nos diz que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aqui está, os não arrependidos dos seus pecados, aqueles que recusaram o Evangelho. Não são para esses que Cristo está voltando em termos de salvação, mas para aqueles que se voltaram ao Senhor. Por quê? O versículo 23 nos diz, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes foram preparados, ou preparou. Bem, o ensino da palavra de Deus, querido, aqui em 2 Pedro, capítulo 3, 9, é o mesmo de Paulo, do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aqui a mesma coisa. Essa é a razão porque Deus estabeleceu um tempo para o retorno do seu Filho amado. Muitos dos seus ainda estavam para ser salvos. Quando Pedro escreveu essas palavras, ainda existiriam milhões, bilhões, assim por dizer, de eleitos que seriam conduzidos ao Salvador e à segurança de Cristo Jesus em sua igreja. E assim, Cristo não poderia ter voltado ainda, porque no tempo do Pai, esses homens e mulheres seriam reunidos na sua igreja. Eles haveriam de nascer, eles haveriam de ser chamados eficazmente pelo seu Espírito, eles haveriam de reconhecer os seus pecados, confessá-los diante do Senhor, crer no Senhor Jesus Cristo. Muitos experimentariam o vitupério do Salvador. O propósito de Deus seria estabelecido.
a sua igreja espalhada por toda a terra, o evangelho conhecido de todas as nações, muitos homens e mulheres nasceriam e seriam salvos. Eu me lembro de uma boa ilustração que talvez traga com mais clareza essa ideia. Eu me lembro de ter lido a respeito, ouvido na verdade, sobre um comandante inglês na Segunda Guerra Mundial, na Marinha, que foi enviado durante aquele período de guerra contra os alemães, os nazistas, ali na Batalha da Normandia, que é aquela região da França, próximo ao Canal da Mancha, onde do outro lado a Inglaterra, a grande ilha ali. E ele foi enviado num desses barcos, difícil de ilustrar, quadrado, onde jipes entram e soldados, uma pequena cabine conduzindo, aquele campo de batalha para resgatar soldados ingleses que estavam ali combatendo na ilha contra os alemães que já se espalhavam, tinham tomado a França e queriam entrar agora na Inglaterra. E a Inglaterra estava resistindo ali na Normandia, do outro lado do canal, na borda da França. E esse comandante escreveu em seu diário que ele foi enviado a esse local para resgatar tropas inglesas, combatendo ali no território francês. E ele escreveu sobre aquela situação e aquele momento quando ele chegou próximo ali. E a sua embarcação estava a uma certa distância da borda, da margem. E ali estavam muitos soldados, e os soldados estavam como que encurralados dentro da água, já caminhando em direção à água, para entrar naquele bote. E a carnificina na terra, na margem, e balas e bombas, e todo tipo de coisa acontecendo, torpedos para todos lados. E muitos soldados já tinham entrado no barco naquele período. E aqueles soldados que estavam dentro do barco, eles gritavam: vamos embora, e vamos sair daqui, e vamos logo. Mas esse comandante, o capitão, ele ainda conseguia ver outros soldados agonizando e combatendo ali na praia e lutando, e balas para todo lado. E ele esperava que aqueles soldados viessem com seus rifles de costa em direção ao bote, nadando e chegando, e a carnificina acontecendo, e alguns poucos soldados agonizando ali, e os soldados do barco gritando: vamos embora, e ele esperando, e o barco já estava quase que superlotado, ele nos diz. E quando todos e o último soldado entrou naquele barco, então, somente então, ele deu partida, escapando daquela zona de perigo. Exatamente isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Deus é longânimo, ainda que alguns o tenham como tardio, é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Cada um dos eleitos, cada um daqueles por quem Cristo Jesus conscientemente, naquela cruz de dor e agonia, morreu, nenhum deles será perdido, nenhum deles perecerá antes de sua conversão. O tempo está determinado, este mundo em decomposição, e guerra e miséria, e o pecado tomando conta de vidas em toda parte, destruição, rebelião contra Deus, mas Deus esperando com paciência por aquele último eleito que um dia ouvirá o Evangelho e confiará no Salvador e estará seguro nessa arca que é Cristo Jesus. Então o fim. Então o Senhor da glória, com seus exércitos angelicais, para trazer o final deste mundo e cessar com a rebelião humana e trazer o julgamento e salvar o seu povo e novos corpos ressurretos e o início da era eterna e a glória do seu povo com ele. É exatamente isso que ele está fazendo aqui. Ele não adia ou tardia o seu retorno, mas ele está esperando o momento certo. Pense sobre a longanimidade de Deus. Pense sobre a paciência de nosso Deus. Não apenas paciência, mas longanimidade. Ele retarda a sua ira. Ele retarda a destruição de um mundo tão caótico moralmente e socialmente também. Porque ainda há aqueles que serão salvos. E isso continuará até que aquele último venha. É pelo bem dos salvos, querido. Você percebe o amor de Cristo por sua igreja. Tudo na história da humanidade, ou melhor, no plano de Deus para a humanidade, está centrado em sua igreja. É o amor de Cristo pelo seu corpo, por sua igreja santa. Esse mundo ainda continua a orbitar em seu eixo. A história humana continua a se desdobrar por causa do amor de Deus pelo seu povo eleito. Quão tremendo é pensar sobre isto. Bem, primeiramente, nós vemos essa promessa aqui,
do amor de Deus e da sua paciência por um mundo rebelde, por causa dos salvos que ainda estão nessa praia, assim por dizer, neste campo de batalha, servindo a Cristo, e aqueles que serão chamados. Mas quando esse versículo foi escrito, nos dias de Pedro, ainda existiam milhões que seriam chamados ao longo do tempo e das culturas e das nações, para que o novo céu e a nova terra fosse populado de pessoas de todas as nações, de todos os tipos, que um dia se voltaram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, aqui está. Certamente nós devemos estar chegando ao final agora, com todos esses sinais de apostasia. Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Bem, primeiramente, esse texto se aplica àqueles que serão perdoados e salvos, mas também se aplica a todas as pessoas, mesmo aqueles que resistirão, mesmo aqueles que por fim desprezarão o Evangelho em suas mentes, em seus corações. Deus é longânimo também com eles. Por quê? Porque Deus é longânimo com pessoas tão rebeldes como nós. Se tantas pessoas rejeitarão o Evangelho propositadamente, conscientemente no final, por que Deus permite que elas sigam em frente, em rebelião, em desprezo pelo seu Filho, atacando o corpo de Cristo, que é a Igreja? Bem, porque Deus está determinado a mostrar a sua bondade, a sua longanimidade, mesmo aqueles que por fim perecerão por rejeitar o seu Evangelho. Assim, esse mundo é mantido não somente pelos eleitos, mas para demonstrar a paciência e a longanimidade de Deus, que Deus dá a você e a mim, não só muitas oportunidades para o arrependimento e a fé, mas também tempo para o arrependimento e a fé. Oh, amigos, será a nossa culpa no final das contas, certamente, termos desprezado tantas instâncias do seu Espírito em nossa consciência e friamente despedido esses mensageiros da graça aos nossos corações. Se não fosse a misericórdia de Deus, cada um de nós aqui nesta manhã não teria esperança alguma. Todos nós já entramos neste mundo condenado. Todos nós temos experimentado em nossos corações o pecado e a distância de Deus. É somente pela obra, a graça irresistível de Deus em milhões e milhões de corações, apesar da nossa resistência. Mas aqui está a razão demonstrada: a longanimidade de Deus, a sua graça pelos seus eleitos. Em vez desse versículo 10 agora, ele fala sobre o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor, aquele último dia, virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Que palavra tão forte! O dia do Senhor virá, isto é, não haverá nenhuma demora. Ele virá. Nenhum evento no mundo atrasará a revelação do Senhor, porque Deus determinou isso. É claro que não pode haver nenhum atraso. É claro, é óbvio que não pode haver nenhuma postergação da vinda do Senhor Jesus Cristo. Será que nós podemos por um segundo imaginar que no momento em que aquele último homem ou mulher for salvo, trazido para dentro desse barco seguro, de Cristo Jesus, Deus ainda permitirá um segundo de rebelião humana neste mundo e postergará o retorno de Cristo e o julgamento? Será que nós podemos imaginar que Deus permitirá o pecado ter continuidade no momento em que o último dos seus eleitos for salvo, sem que houvesse um propósito importante? Não, queridos, no momento em que o último for trazido ao Salvador, seguro nele, então o fim do pecado, o fim da rebelião. Esse foi o propósito do Calvário. Esse foi o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu ali para pagar o pecado de tantos e tantos indivíduos. Esse foi o objetivo primário, mas há algo mais que Ele alcançou ali naquela cruz do Calvário. Ele tornou possível o início de uma nova ordem, uma nova criação. Na queda, este mundo e esta ordem foram fraturados, assim por dizer, e por conta do pecado humano, a maldição de Deus sobre o pecado desceu sobre a natureza. E tendo tudo isto em vista,
O plano de Deus em restaurar a sua criação se torna tão claro. Você pode imaginar por um minuto que Deus permitiria esse mundo físico continuar a agonizar por mais um segundo? A Bíblia nos diz que a natureza como que geme esperando a sua transformação. Deus não permitiria nem mais um instante após aquele dia determinado, mas o seu Filho retornará. Bem, amigos, Deus não está, como dizem alguns fatalistas, olhando sobre um mundo caótico e sem controle, mordendo, roendo as unhas, esperando um momento para organizar as coisas, ou frustrado em seu trono porque o ser humano não lhe quer amar e não o aceita. Não, o soberano Deus tem determinado o tempo para todas as coisas. Ele tem amado os seus eleitos e Cristo tem pago no lugar dele. Ele tem determinado que quando aquele momento for, então todas as coisas serão cumpridas. Cristo retornando a este mundo, o Senhor da glória do seu povo com ele. Meu querido irmão, minha irmã, meu jovem, deixe-me urgir você diante dessas verdades que nós estamos contemplando aqui nesta manhã. Faça isso ao longo de sua vida. Não deixe que dias e semanas ou meses se passem sem que esse grande, primário, imenso objetivo da tua vida saia diante da tua perspectiva. Não permita que isso aconteça, isto é, que aquele ponto para o qual você se dirige hoje, aquele grande evento, o maior de todos, que já está aí próximo no horizonte da história, caia fora dos teus pensamentos e dos teus sentimentos, e você se veja tão envolvido com essa terra, com estudos e trabalho e tantas outras coisas que são legítimas de fato, que esta verdade e que esse momento saia de tua mente por dias e por semanas. Ou talvez eu ou você partamos antes do Senhor voltar. Ou talvez, eu creio assim, nossa geração ele retorne enquanto nós estivermos aqui. Mas ou você parta ou ele retorne, é a mesma coisa. Você estará com ele em pouco tempo. Em pouco tempo. Pense sobre isso com seriedade por um minuto. Eu não estou dizendo que a nossa morte é o retorno de Cristo, como algumas correntes dizem, porque não creem no retorno físico de Cristo. Mas pense comigo por um minuto. Ou ele voltando em 30 anos, não creio que mais de 40 anos, não estou marcando data. Ou nós subindo em 1 ano, em 30 anos, em 40 anos, será a mesma coisa. Nós estaremos com ele para sempre. Isso não vai acontecer, mas se um anjo de Deus fosse enviado para você, deixa eu repetir, isso não vai acontecer. Mas imagine, no seu sonho mais mirabolante, que um anjo do Senhor fosse enviado para você e dissesse: dentro de apenas 30 anos, o Senhor Jesus Cristo retornará a este mundo para trazer o final de todas as coisas. Como você viveria? Como você organizaria as tuas prioridades? O teu tempo, a tua saúde, juventude, os teus recursos? Você não pararia de falar de Cristo Jesus, não é? E se ele dissesse não, ele vai voltar em 10 anos apenas, ou em 5 anos apenas, como você viveria? Você falaria do amor de Cristo a almas necessitadas. Você santificaria a tua vida como nunca. Você organizaria teu lar, a tua família, o teu povo para amar a Deus e honrar o Senhor e cumprir a sua vontade, e adoraria a Deus, edificaria a sua igreja. Tão pouco tempo. O que é este mundo? Sim, eu vou trabalhar, vou cumprir a minha necessidade, pagar minhas contas, cumprir os meus deveres, mas o que é isso? Meu coração está com Cristo. 10 anos apenas, 30 anos apenas, e o Senhor Jesus Cristo voltará a esse mundo e todas essas coisas irão acontecer. E o final de tudo isso que eu estou vendo aqui e me vestindo e olhando, ele voltará, eu estarei com ele somente 10 anos. O que seria se ele fosse dito com toda a garantia do céu que somente em 10 anos o Senhor voltaria? Mas pense agora comigo. Quanto tempo você crê que ainda você tem para viver nesse mundo? 30 anos. A Bíblia nos diz, a vida de um homem e de uma mulher é 80, 70, 90 anos. Você já chegou a quantos anos? A 50? 60? 70? Em 40 anos, talvez, o Senhor retorna para você. Em outras palavras, você estará na presença de Cristo.
talvez em 10 anos, talvez em 1 ano, talvez em 1 dia. Você já parou para pensar sobre a gravidade disso? O Senhor está voltando em 1 ano para você, em 10 anos. Com toda absoluta certeza, em 30 anos ou 40 anos, você estará diante do Salvador. Como nós temos vivido? Para o que nós temos vivido? Pense sobre estas coisas. Esse é o objetivo final. Esse é o grande evento e a grande realidade. Você tem um plano imenso, maravilhoso. Eu vou estar vivendo naquele local belo, cercado de verde daqui a 10 anos. Daqui a 30 anos vou estar sentado nesse escritório, atrás dessa mesa, vou ter concluído minha carreira. Oh, querido, ponha diante dos teus olhos em 10 anos, em 40 anos. Você pode ter certeza absoluta que você estará na presença do teu Criador. O que é isso? Não há 1000 anos antes que isso aconteça. Talvez amanhã, talvez para mim. Que alegria na presença de nosso Deus, na presença de nosso Senhor. Ponha isso diante dos teus olhos quando você for tentado a desperdiçar tempo demasiado, ou adquirir algo que te engrandeça, que te faça ser visto aos olhos dos outros, ou se sentir bem com coisas e objetos em tua volta, e a arrumar demais o teu ninho nesse mundo que será deixado para trás. Recorde-se disso, diga a si mesmo: todas estas coisas vão ser destruídas e vão passar. Para o que eu tenho vivido, como eu tenho vivido, chamado por graça, salvo pela graça, dado um reino e um evangelho e uma missão para ser cumprida, um dia e uma reunião com o Senhor, o teu Salvador. Para o que nós temos vivido? Viva de uma maneira razoável neste mundo. Faça o que é necessário para a tua família, para as tuas crianças. Faça o teu melhor, dê o teu melhor testemunho no trabalho. Se você recebeu uma promoção ali, muito bom. Agradeça a Deus por isso, mas não se deixe levar por sonhos de grandeza. Agora eu posso comprar isso, e ter tranquilidade, e viver por aqui, e viver por agora. Cristo está voltando, queridos. 10 anos, 40 anos, o que é isso? Diante de uma realidade tão imensa, tão gloriosa, tudo isso irá embora, diga a si mesmo. Tudo isso está preso a este mundo de coisas materiais, e eu não vou poder levar comigo, porque eu deveria amar tanto coisas e objetos. Diga a si mesmo: estou vivendo para aquele grande dia. Os meus olhos estão naquele grande dia, quando eu ver o meu Senhor Jesus Cristo, seja Ele vindo a este mundo, ou Ele me chamando para a sua presença, ou ainda muito breve, logo diante dEle. Você percebe como essas palavras se tornam tão reais? O Senhor não tarda para mim nem para você, seja Ele vindo ou seja nós subindo. Essa é a vontade de Deus. Passagens como esta que nos mostram que cada dia, em tua oração, em tua devoção, em teus pensamentos sobre o Senhor, nunca deixe de lado: meu Senhor está voltando, eu estou subindo para a sua presença. Esse é o grande dia para o povo de Deus. É chamado aqui de o dia do Senhor, mas o dia do Senhor virá. É chamado o dia do Senhor porque é o dia da autoridade, do senhorio do Senhor, quando Ele tomará de volta as rédeas e o controle de todo o universo. Sim, Ele deu poder e Ele deu autoridade para muitas pessoas, e autoridades legítimas neste mundo, para governos, para professores, para policiais, para pessoas que têm recebido essa autoridade, usando para o bem e muitas vezes usando para o mal, e mesmo às vezes contra a sua própria igreja. Mas quando o dia do Senhor chegar, então Ele tomará de volta às suas mãos todo o controle, tudo o que está acontecendo sob o seu domínio. Mas no dia do Senhor, todo e qualquer um que recebeu autoridade emprestada dEle para prestar contas a Ele, todos nós como seu povo, tendo recebido autoridade para proclamar o Evangelho, para prestarmos contas de nossa obra a Ele também, os nossos talentos e as nossas dádivas e todo o bem material que de uma maneira Ele acrescentou em nossa caminhada para glorificar o Salvador, como nós somos mordomos dessas coisas, para a sua glória. O dia do Senhor é o dia da sua revelação. Na sua primeira vinda Ele se humilhou, na sua segunda vinda, em glória,
em poder, em domínio, em majestade. Oh, em sua primeira vinda, uma estrela testemunhou. Em sua segunda vinda, os céus e as estrelas se dobrarão diante do Rei dos Reis e Senhor. Em sua primeira vinda, humilhação, não é? Humilhação tão grande. Em sua volta, glória, majestade, dignidade, louvor e reconhecimento e adoração. Em sua primeira vinda, desprezo. Em sua segunda vinda, triunfante, vindo a primeira vez servido por homens tão pobres, pescadores iletrados, pessoas sem grande conhecimento, sem grandes capacidades, e através do período da história da igreja, servido por pessoas como eu e você, mas em sua vinda servindo pelos anjos celestes, querubins e serafins, e por um povo ressuscitado, glorioso em sua presença. Que diferença! Na primeira vinda para morrer no Calvário, numa cruz de dor e desprezo e agonia. Na sua segunda vinda, para ser exaltado e visto glorioso. Em sua primeira vinda, sobe um pequeno jumentinho, cavalgando para Jerusalém. Em seu retorno sobre as asas dos anjos, nas nuvens, com poder e com glória. Que diferença o dia do Senhor! Pedro nos diz, mas o dia do Senhor, o dia dele, virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos são aqui descritos. Virá como um ladrão. Você já parou para pensar sobre essa figura? Como vem um ladrão? Você não sabe o momento exato em que ele vem. É assustador quando ele vem. Tudo é levado quando ele vem. É de repente. Assim também, Jesus, um ladrão, como poderia jamais roubar ele aquilo que lhe pertence? Todas as coisas pertencem a ele. É a imagem, queridos. A repentinidade, o terror para aqueles que desprezaram o seu evangelho propositadamente, continuamente, e o testemunho do seu povo. De repente, ele virá como um ladrão. Uma ilustração, não é? Que mostra a vinda do Senhor para os incrédulos neste mundo. O mundo será tomado de tamanha surpresa, mas não o povo de Deus, porque conhecem os sinais dos tempos e as promessas de sua volta. Quanta alegria quando nós o veremos, quando nós contemplarmos o Senhor. Alegria e júbilo, grande gozo, grande certeza, sorriso em nossos lábios, louvor, gratidão consciente na presença de nosso Deus. Para aqueles que desprezaram, que frio dentro da alma, que terror. É verdade o que ela dizia, é verdade o que ele dizia, é verdade o que minha consciência dizia o tempo todo e testemunhava diante de mim. Eu sei que eu desprezei, que eu rejeitei. Oh, queridos, se não fosse a bondade de nosso Deus, como nós nos encontraríamos hoje? Pense sobre estas coisas. O mundo incrédulo, não convertido, tomado de surpresa, estarrecido, como um ladrão que vem. Todos os planos de glória e de poder e os esquemas humanos derretidos de repente. Todos os esquemas políticos por poder e domínio tomado de suas mãos de repente. Toda ilusão cega, tão presente, não é? Nos finais de anos, a esperança de um novo ano material, de que esse mundo nunca acabará e que nós permaneceremos aqui. De repente, como um ladrão, como nós devemos ter amor por almas e compaixão por aqueles que ainda estão fora da igreja do Senhor Jesus Cristo, para urgir com eles como o anjo urgiu com Ló, tomando as pessoas mesmo pelo braço, assim por dizer, trazendo-os ao evangelho, falando e urgindo, e não temendo, mas tendo grande compaixão por suas almas. Ele virá, o dia do Senhor, como um ladrão. Observe agora, nos quais os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Os céus passarão com grande estrondo. Se refere àquele alarido, não é do anjo, também a trombeta, um clarim estridente. Não será invisível, não será em silêncio. O que aconteceu?
Cadê aquele crente que estava aqui, foi embora e eu fiquei? Nada do tipo. Visível para todos, com grande estrondo. Todos nós veremos, todos nós saberemos, para o mundo inteiro, de alguma forma, todo olho verá. Alguns ressurretos para a salvação, muitos, na verdade, outros para a condenação. Ele nos diz, os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo, o sol, as estrelas e os planetas são descritos aqui como os elementos. Que barulho, que estrondo quando esse mundo for esfacelado e desmontado, destruído com fogo, no julgamento de Deus. Um mundo que não pode ser preservado para sempre, desmantelado e reconstruído em perfeição. E as pessoas, pastor, que estiverem aqui ainda neste mundo, serão queimadas aqui neste mundo ou não, queridos? Claro que não. Subiremos todos para a presença do Senhor, para o julgamento final, para estar com Ele, salvos e não salvos. O mundo físico desaparecerá como ele é agora, então será refeito e emancipado do domínio do pecado, e tão perfeito, e tão glorioso, e tão maravilhoso para habitarmos e vivermos e andarmos conscientes com o Senhor e o seu povo, uma nova criação. Porque esse mundo precisa ser destruído, pastor? Há praias tão belas, há paisagens tão maravilhosas, há coisas tão intrincadas que tomam o nosso coração e nossa mente de alegria e de prazer. Sim, querido, mas o problema com este mundo é que ele foi manchado pela queda do homem no pecado. E esse mundo está agora debaixo de uma maldição. É um mundo cheio de corpos de pessoas enterrados em toda parte. É um cemitério orbitando no espaço. É um mundo de convulsão, cheio de memórias de miséria, do pecado, da destruição e de guerras. Sim, um mundo físico que ainda de alguma maneira tem uma semblança pequenina da beleza da criação. Mas como ele anseia para ser restaurado junto com o povo de Deus, e tão melhor, e tão emancipado. Um mundo tão contaminado que não tem uma outra solução senão ser refeito. E nós podemos pensar sobre isso e considerar como serão essas coisas. Nós não podemos permanecer para sempre neste mundo. Paulo fala sobre isso em Romanos 8:18, não é? O mundo esperando e nós também. Bem, deixe-me concluir porque o nosso tempo corre para o final. Veja esse versículo 11 do nosso texto de 2 Pedro. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, a maravilhosa palavra de Deus, não é? Ela não apenas te diz coisas grandiosas e doutrinas profundas, ela aplica as verdades à nossa vida. Ele diz agora, queridos, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade. Não leia esse versículo 11 como uma pergunta, é uma afirmação. Que pessoas, ele está dizendo, não deveis ser em santo trato e piedade. Essa é uma exclamação, em santo trato e piedade. Pode ser traduzido também como ações e interações, em santas ações e em santas interações. Nesse mundo em que nós vivemos, por um tempo muito breve e curto, no local onde o Senhor nos colocou, em nossas circunstâncias, nessas esferas sociais provisórias pela qual nós transitamos, que tipo de pessoa nós devemos ser em nossas interações e em nossas ações? A resposta é pessoas santas, pessoas separadas deste mundo, pessoas voltadas para Deus e para a sua glória. Em nossas circunstâncias, como nós reagimos? Como nós reagimos, por exemplo, a tentações? Como nós reagimos a grandes tentações que vêm sobre nós ao longo da semana? O mundo se entrega a ela de cara. Mas nós, como povo de Deus, queridos, será que há alguma luta dentro de nós contra essa tentação? E será que há vitórias? E será que há arrependimento sincero em nossas interações e reações como pessoas santas? Como nós reagimos às modas deste mundo, aos modismos que aparecem? Será que você simplesmente adere a elas, não importa quão sensual, quão vil? Aos entretenimentos deste mundo que se levantam e você abraça todo novo entretenimento,
Como nós reagimos é a pergunta, ou como nós devemos reagir é a afirmação. Será que nós estamos lá envolvidos, assistindo, dando ibope, oh, que coisa feia, eu continuo assistindo, mas que coisa horrível, eu não gosto nada disso, que coisa feia, passa o próximo capítulo, que coisa terrível. Há pessoas que agem assim, e elas ficam na internet por horas e horas dizendo que coisa terrível, que coisa feia, mas os seus olhos estão ali continuamente. Santificai a Cristo em vossos corações, diz a palavra de Deus, e não dê oportunidade à carne. Oh, amigos, como nós reagimos ao louvor deste mundo? Será que nós tomamos cuidado e preocupação ou precaução para que o orgulho não nos leve para aqueles talentos que Deus nos deu e a glória seja roubada dele, ou oportunidades que nós temos? De que maneira nós reagimos a essas coisas? Como nós reagimos à dor e à perda e ao desapontamento, com autocomiseração, com pequena fé, quando nós pensamos sobre estas coisas e o retorno do Senhor Jesus Cristo e a nossa glória com Ele nos altos por causa dele, como isso diminui as provações, não é? Como isso reduz as preocupações a uma medida correta, como isso nos dá perspectiva real na vida e como isso aumenta a nossa certeza e a nossa fé, e nós deixamos de ser homens e mulheres de pequena fé. Como nós reagimos? Essa é a grande pergunta. Você pensa sobre tudo isso, isso te dá uma perspectiva correta na vida. Você considera e contempla essas coisas semanalmente, em tua devoção, diariamente, você se lembra do Senhor Jesus Cristo, isso corta a aprovação, um tamanho tão mais reduzido, te dá uma visão clara e correta das situações, aumenta a tua compaixão por aquele chefe, por aquela vizinha, por aquele filho, compaixão por almas, abole o mundanismo de tua mente, de teu coração. Como eu poderia ser mundano se eu estou indo me encontrar com o Santo dos Santos, o Senhor, e os seus olhos estão sobre mim? Oh, amigos, abole a dedicação desmedida e desnecessária às coisas desta vida, porque eu sairei deste mundo. Abole a minha inveja tola e carnal pelas pessoas de sucesso deste mundo, e o meu desejo de ser como elas. Inspira o evangelismo, inspira o serviço e a disciplina e o amor e a lealdade pela casa de Deus, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Me ajuda a valorizar mais o meu Salvador e a pensar sobre Ele e agradá-lo em tudo que eu faço. Me dá um senso profundo de dívida àquele que tanto me amou e a si mesmo se entregou por mim. Acende a reflexão e o pensamento, molda e forma os meus gostos e os meus desejos para coisas espirituais e não somente desta vida. Essa vida se torna tão menor, tão passageira, e a minha vida com Cristo e a minha devoção a Ele e o meu tempo com Ele, o seu povo, tão real, tão precioso, tão necessária. E a vida futura tão mais colorida e real e mais próxima do que esse mundo passageiro e as suas ofertas. O retorno do Senhor Jesus Cristo não tardará, tão próximo, de repente para este mundo, tomando de surpresa, mas para nós que esperamos, tamanha alegria nos aguardando. O final de todas as coisas, os sinais tão claros, a nossa postura contínua e sincera diante do Senhor quanto a essas coisas é recordada, aguardando e antecipando. Eu concluo com essas palavras: o dia do Senhor, versículo 10, virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, oh, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade.